Olá, tudo bem com você? Vamos aqui ao nosso quarto dia da série Relacionamento. Aqui estamos tratando sobre o relacionamento com Deus Pai, sobre o relacionamento com Jesus Cristo e sobre o relacionamento com o Espírito Santo. Disse também que relacionamento é ação de relacionar e resultado de relacionar, que até o final dessa série nós vamos chegar nesse resultado e nessa ação. E também que nos nossos relacionamentos são construídas as nossas emoções. Então, os nossos relacionamentos com nossos pais formaram as nossas emoções, não é mesmo? O nosso relacionamento com a sociedade também formou as nossas emoções. E para que nós tenhamos uma vida plena, uma vida abundante em Cristo, porque muitas vezes nós vamos para uma igreja, muitas vezes nós estamos até servindo em uma igreja, mas nós não temos um relacionamento com Cristo, nós não temos uma vida abundante em Cristo, nós não temos uma transformação de alma. Não é mesmo? Nós vivemos ainda em dores, nós vivemos machucados, angustiados, tudo que não provém, né, de uma pessoa que está em Cristo. É lógico, né, que no decorrer da vida nós vamos sim ter decepções, nós vamos ter dores, tristeza, mas isso não pode ser, nós não podemos pautar a nossa vida nisso. Então, quando a gente já teve lá no passado, na nossa infância, né, no nosso crescimento, no decorrer da nossa vida, quando nós tivemos situações difíceis, foram formadas emoções dentro dessas situações, né, que hoje faz com que nós, muitas vezes, em algum gatilho que é disparado, aquelas emoções voltam, né? E a amargura que ainda está dentro de nós, ela grita, ela sai para fora, porque a emoção nada mais é do que o que está dentro de você, o que está dentro da sua alma, sai para fora. E nós falamos no vídeo passado sobre o relacionamento de Paulo com Jesus, o relacionamento de Jesus com Paulo. E hoje vamos falar um pouquinho do relacionamento de Jesus com Pedro. Jesus, ele vai até Pedro, ele encontra Pedro pescando, né, que era ali o ofício de Pedro, e Jesus convida Pedro para estar com ele, para caminhar com ele. Jesus convida Pedro para um relacionamento com ele. Assim como Jesus convidou a mim, ele convida também você hoje para um relacionamento com ele. Assim como Jesus convidou a Pedro, Jesus convida você também hoje para um relacionamento com ele. E Pedro tomou essa ação de relacionar com Jesus, de se relacionar com Jesus, de conhecer Jesus. E nós vemos, né, pela leitura dos evangelhos, que Pedro era um homem totalmente sanguíneo, ele não era de pensar, logo ele já agia, qualquer coisa ele tinha ação pronta. E isso não era o que Jesus queria de Pedro, né? Então é por isso que Jesus quis se relacionar com Pedro, para que depois Pedro viesse testificar de quem era Jesus. E conosco a mesma coisa, né? Então esse relacionamento que Jesus teve com Pedro, que Pedro teve com Jesus, ensinou a Pedro muitas coisas. Nós vemos que Pedro corta a orelha de um soldado quando foi prender Jesus, e Jesus fala que não era necessário que Pedro fizesse aquilo, né? Porque teria que acontecer mesmo a crucificação de Jesus. Pedro, ele fala que nunca vai negar Jesus, que se possível morreria com Jesus, mas Jesus diz a Pedro, você vai me negar? E Pedro, não, eu não vou negar o Senhor. Mas
Pedro negou o Senhor, sim. Então Pedro, ele tinha essas atitudes, Pedro tinha essa personalidade dele, né? Esse temperamento sanguíneo. Só que tudo isso teve que ser modelado em Jesus Cristo. As emoções de Pedro tiveram que ser construídas em Jesus. Então, as emoções que Pedro já tinha formado nele teve que ser desconstruído para que as emoções, o relacionamento de Pedro com Jesus formasse, construísse outras emoções em Pedro. E conosco é a mesma coisa. Nós temos os nossos temperamentos, nós temos as nossas personalidades, nós temos as nossas emoções, as nossas feridas, os nossos traumas, que muitas vezes faz com que nós negamos a Jesus, né? Não assim como Pedro, que foi lá e negou Jesus, falou que não conhecia, mas as nossas atitudes, as nossas emoções, os comportamentos que vêm de nós quando é acionada as nossas emoções, nós negamos Jesus, não é mesmo? As dores, né? Quando vem circunstâncias adversas nas nossas vidas, as emoções, elas fazem com que a gente tome um comportamento, com que a gente tenha um comportamento que também muitas vezes faz com que nós neguemos a Jesus. Muitas vezes as nossas emoções fazem com que nós queremos agir com as nossas próprias forças, assim como foi Pedro, que foi lá e cortou a orelha do soldado e não tinha necessidade de tudo isso. Só que ao final de tudo isso, Pedro, ele se arrepende totalmente de ter negado a Jesus. E Pedro, ele reorganiza a sua vida em Cristo, ele reorganiza a sua vida através de Cristo. E depois disso, Pedro começa o seu ministério, Pedro começa a testificar de quem é Jesus. E mais uma vez, você pode me perguntar, Karina, eu não quero nenhum ministério, Karina, eu não quero falar de Jesus, mas a nossa vida fala de Jesus. Então, todos que estão à sua volta vai ter a percepção de quem é Jesus através da sua vida, através de você. E creio eu que quando você conhece a Jesus, quando você entrega a sua vida, quando há uma verdadeira conversão, aqueles que estão à sua volta, você também quer que tenha que viva a mesma coisa que você está vivendo, assim como eu, né? Eu tenho aqui o meu irmão e eu quero que o meu irmão viva, tenha essa transformação, tenha as emoções dele transformadas, reorganizadas em Cristo, assim como a minha também foi, não é mesmo? E tanto é que eu estou aqui compartilhando com vocês, testificando desse relacionamento, o que Cristo fez em minha vida. Eu tive, né, a ação de me relacionar com Cristo e eu tive o resultado dessa relação, né? Hoje, poder testificar de tudo o que Cristo fez e continua fazendo em minha vida. Então, que você possa ter ação de se relacionar com Cristo, para que você possa obter o resultado dessa relação com Cristo, porque eu creio, eu tenho a certeza que muitas coisas serão transformadas primeiro em você, dentro de você e depois a partir de você. Então, busque esse relacionamento com Cristo, busque esse relacionamento com Deus, o Pai, busque esse relacionamento com o Espírito Santo. E hoje eu vou ficando por aqui e fica aqui o beijo de Karina Helene, força com aroma doce, e que Deus lhe abençoe. E até a nossa próxima mensagem dessa série.